Já quase terminando, né? A gente está chegando próximo do nosso horário limite. Então, vamos falar de quando a gente tem uma força bem genérica, tá? Uma força que pode ter três componentes, tá? Então, lembrem sempre que a gente vai escrever um vetor em três dimensões. A gente põe componente x, y, componente yj, componente z, k. E agora essa força ela pode ser, não precisa ser constante, pode existir em três dimensões, e a gente está num deslocamento que também não precisa ser só em uma dimensão. Se vocês lembrarem, né, quando a gente escreveu o vetor posição em três dimensões, a gente escreveu ele como xi mais yj mais zk. Portanto, o vetor deslocamento infinitesimal em três dimensões é simplesmente dxi mais dyj mais dzk. E aí a questão é, bom, como a gente calcula o trabalho quando a gente tem essa situação? Uma força que não precisa ser constante em três dimensões e um deslocamento que pode estar em três dimensões. É a mesma ideia que a gente tinha quando a gente estava falando lá só de uma dimensão no deslocamento, né? A gente calcula esse diferencial de trabalho, que é o produto escalar de F com dr, e lembrem, produto escalar como é que é, né? É x com x, y com y e z com z. Portanto, fx dx mais fy dy mais fz dz, né? Só para colocar aqui de uma maneira mais clara, talvez para vocês, imaginem, né, que o que a gente pode ter é o seguinte, só fazendo em dois eixos, só por facilidade, né, a gente pode ter três, não tem problema nenhum. O que a gente pode ter é o seguinte, a gente tem alguma força que está assim, tá, então uma força que está em duas dimensões, e algum deslocamento que está também assim, né, vamos dizer que seja, a gente pegou um deslocamento muito pequeno para poder fazer esse cálculo, considerando que a força é constante, tem algum ângulo aqui, né? E aí, é isso aqui que a gente escreve, né? O componente x com x, y com y, z com z. Portanto, esse aqui agora é o nosso diferencial de trabalho, nosso trabalho infinitesimal. Mas se a gente quer calcular o trabalho todo, a gente precisa saber isso da posição inicial até a posição final, né? A gente precisa fazer esse cálculo todo, essa integral. Como que a gente vai fazer? Separadamente, né? Em x, y e z. Então, a gente pega as componentes x, calcula de x inicial até x final, y de y inicial até y final, e z, se existir, né? Z inicial até z final. Normalmente, né, vocês vão trabalhar mais só em uma ou duas dimensões, tá? Então, essa componente z é bem rara de aparecer, mas vocês sabem, né? Isso aqui é generalização direta. Então, se vocês sabem fazer em uma dimensão, vocês têm que saber fazer em três, porque é simplesmente adicionar os limites e as componentes aqui. Tá? E aí, lembrem, né? Se por algum acaso a gente vai falando de uma, uma geometria em que essas componentes aqui não aparecem ou não são importantes, né? Por exemplo, se o deslocamento está todo em x, né? Se o deslocamento estivesse todo aqui, só o que ia sobrar seria essa única componente aqui para o trabalho. E aí a gente ia recair de novo naquele caso unidimensional, né? Então, se a gente só tivesse o dx, que fosse importante aqui, a gente ia escrever de novo, né, que o w ia ser o fx dx, que é aquela coisa que a gente já calculou do ponto inicial ao final, tá? Então, sem nenhuma novidade aqui, mesmo que pareça novo, não é a mesma coisa, só em três dimensões. A gente vai falar rapidinho de potência, tá? E potência, a ideia central de potência, tá? É uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar também bastante, é que isso aqui é a taxa de trabalho, então a taxa de realização de trabalho temporal, né? A taxa temporal com que se faz trabalho ou que acontece variação de energia também, né? Porque a gente pode lembrar, trabalho é variação de energia cinética, pelo teorema do trabalho e energia cinética, a gente pode entender isso aqui como
a taxa temporal, né, com que alguém realiza trabalho ou modifica a energia de algum sistema. Então, lembrando, isso aqui é a mesma lógica que a gente viu quando falou de, lembrem, aceleração média, velocidade média, a aceleração instantânea, velocidade e aceleração média, ou velocidade instantânea, velocidade média. Então, isso aqui é a potência média, né, em que a gente pega o valor do trabalho, ou variação de energia, e um intervalo grande de tempo, a gente calcula ela, ou a gente pode usar também instantaneamente, né? Então, isso aqui é a potência instantânea, tá? Por quê? Porque é aquele infinitesimal de trabalho por um infinitesimal de tempo. Lembrando, também uma coisa importante aqui, né? Como potência é uma coisa nova também que a gente está vendo, a gente tem que falar das unidades, né? Então, unidades de potência no sistema internacional. E aqui vocês têm que tomar cuidado para não confundir, porque, bom, a gente tem um número limitado de letras no alfabeto que a gente pode usar, né? Então, ocasionalmente, acontece delas se repetirem, e às vezes até de uma maneira que pode parecer confusa ou gerar confusão. Então, a unidade de potência no sistema internacional é o chamado watt, ou watt, tá? Em português se fala watt ou watt também, é bem comum os dois tipos, mas que o símbolo é justamente um W, tá? Então, não confundam o W, que é o símbolo para a unidade de potência no sistema internacional, com o W de trabalho, tá? São coisas diferentes. Tá? E, na verdade, isso aqui, então, é um watt, também em homenagem ao James Watt, que é um W de potência. Isso aqui, se vocês forem notar, é joule por segundo no sistema internacional, né? Trabalho e energia joule, tempo segundo. Tá? Então, portanto, unidades do sistema internacional, watt ou watt, joule por segundo. E aí, só para terminar bem rapidinho, tá? Quando a gente fala de potência instantânea aqui, a gente ainda pode reescrever essa coisa. Se vocês lembrarem, a gente tinha escrito, né, que esse infinitesimal de trabalho era f dx cosseno de θ, né? Ou também, estava escrito lá, o produto escalar de f com dx. Agora, o que a gente está fazendo aqui é a gente está dividindo isso pelo tempo, né? Então, na verdade, isso é f dx dt cosseno θ, ou f escalar dx dt. Agora, se vocês lembrarem que eu falei anteriormente, foi que quando a gente escreve essa coisa aqui, a gente está considerando que a força é aproximadamente constante durante esse dx aqui, né? E que o cosseno, o ângulo, também é constante. Portanto, a única coisa que pode depender do tempo nessas expressões é o dx. E aí, vale lembrar que dx dt, né, foi uma das primeiras coisas que a gente viu na disciplina, é, na verdade, a velocidade, né? Então, isso aqui pode ser escrito como f escalar v, ou também, né, fv cosseno de θ. E aí, exemplo de aplicação disso, vocês podem encontrar no livro, tá? Mas um exemplo bem simples é o seguinte: a gente tem alguma coisa andando sobre uma superfície com uma velocidade v, e a gente quer, por exemplo, essa superfície tem atrito, digamos, tá? Então, digamos que tem aqui uma força de atrito, tá, para cá, e a gente quer manter a velocidade constante, por exemplo, e aí a gente aplica uma força. E aí a gente quer saber qual é a potência instantânea que a gente precisa para que isso aqui permaneça constante, a gente consiga deslocar isso com velocidade constante.